O Evangelho Adventista e o Juízo Investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre o tal do Evangelho Adventista e hoje a gente chega no momento de analisar um pouco algumas questões que tem que ver com a doutrina adventista do juízo investigativo. Essa aqui é uma das doutrinas polêmicas da fé adventista, e aí existem muitas acusações aí sobre esse assunto. E hoje nós vamos explorar um pouco algumas questões do Evangelho que têm implicações para essa discussão, ainda que hoje também nós vamos ler dois textos de fora do Evangelho, que é Daniel capítulo 7 e uns pedacinhos lá de Apocalipse capítulo 20, para demonstrar, os fundamentos do que a gente está falando aqui. Eu decidi fazer isso em relação a algumas das questões que a gente está discutindo aqui, especialmente também no vídeo anterior sobre a perseguição e o decreto dominical, para tirar qualquer desculpa dos críticos de que o que a gente está falando aqui é absolutamente bíblico, tudo bem? Ainda que também é verdade que alguns aspectos bem particulares do entendimento adventista a respeito destas coisas não sejam compartilhados por todos os cristãos, e isso é absolutamente normal, tá? O cristianismo é uma religião que não tem consenso entre os seus adeptos em nada. Não seria em torno das questões do juízo investigativo que haveria consenso, ok? Existe infinitas discordâncias entre grupos cristãos a respeito de todo tipo de discussão teológica, tá? E isso algumas pessoas podem ver como um defeito da religião, outros podem ver como uma riqueza da religião, né? As percepções são amplas, são profundas, são complexas, são diferentes, e por isso, o quadro das diferentes leituras, diferentes tradições, que tem alguns aspectos negativos atrelados a tudo isso, mas também tem aspectos positivos, ok? Então, vamos lá. Antes de adentrar a leitura dos textos bíblicos, eu queria falar só um pouquinho sobre essa nomenclatura, juízo investigativo versus a ideia do juízo pré-advento. Quando a gente fala destas coisas, a gente está falando da mesma coisa, né? São duas nomenclaturas diferentes para tratar a mesma doutrina. Eu tenho acompanhado o canal do Davi Caldas, inclusive eu recomendo a todos entusiasticamente que acompanhem todos os vídeos do Davi, etc. E esses tempos ele fez um vídeo falando que ele considera a nomenclatura juízo investigativo um pouco infeliz, porque ela poderia conceder uma impressão um pouco ruim sobre a onisciência divina e tal, e eu discordo bastante do Davi em relação a isso. Não que o termo juízo investigativo não possa ser interpretado maldosamente para conter essas possíveis implicações de que se Deus precisa investigar porque ele não é onisciente, aí os adventistas não creem em Deus onisciente, o que é uma absoluta bobagem, tá? Inclusive porque o que acontece? Impressões negativas que pessoas têm a partir de uma leitura crítica de uma determinada doutrina, um determinado tema, de um determinado texto bíblico, são coisas que têm a ver com o criticismo da própria pessoa que faz esse tipo de leitura. E não é o papel de alguém que defende uma determinada doutrina, uma determinada ideia, adequar a sua linguagem para agradar o crítico, para que ele não tenha algo que se apoiar para criticar. Por exemplo, tá? A gente pode inclusive falar não só das nomenclaturas teológicas, mas mesmo das questões bíblicas, né? Quando lá no Sodoma e Gomorra, naquele contexto todo lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala assim que Deus desceu para ver se realmente correspondia ao que chegou diante dele, o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Alguém poderia dizer, não, esse é um texto um pouco inadequado, porque passa a impressão que Deus precisou verificar, porque ele não era onisciente, ele não sabia? Ou, por exemplo, Deus foi lá na viração do dia, depois que Adão e Eva caíram em pecado, e perguntou, Adão, onde você está? O que? Deus não era onisciente, não sabia onde eles estavam?
essa não é uma forma correta ou melhor de colocar as coisas aqui, não está muito legal. Então, tipo, não, entendeu? Não é assim. As leituras críticas, elas serão críticas independentemente da nomenclatura que a gente use ou não, porque no final das contas, o compromisso do crítico é com a sua leitura, que seria destruída caso a doutrina do juízo investigativo ou do juízo pré-advento seria verdadeira, né? A gente vê muito isso no calvinismo, por exemplo, né? Então não importa se você chame o juízo investigativo de juízo pré-advento ou de qualquer outra coisa. Essa doutrina será considerada herética, porque se essa doutrina for verdadeira, ela implicará que várias das percepções calvinistas a respeito dessas questões são heresias e bobagens e coisas erradas e ruins. O que é o que de fato acontece, né? Então, isso aqui não é uma crítica específica ao Davi, mas eu discordo um pouco, inclusive, de que juízo investigativo carregue essas conotações, né? A Bíblia fala de várias investigações que Deus conduziu, inclusive nos exemplos que eu dei, no Jardim do Éden, lá em Sodoma e Gomorra, e em inúmeros outros contextos existem coisas parecidas com isso, tá? Então, no final das contas, não tem nenhum problema de trazer essa ideia de que Deus verifica se de fato as coisas são assim como chegou lá diante dele, ou inclusive essa ideia de que existem livros de registros e vai se ler esses livros e vai estabelecer um tribunal e com base nisso vai se verificar as obras e as coisas que as pessoas fazem ou não fazem e com base nisso vai se dar uma sentença. Todos esses conceitos são bíblicos e ninguém precisa ter nenhum tipo de melindre com a linguagem da investigação, na minha visão, respeitando muito o Davi Caldas aí e as suas percepções, ok? Então, isto posto, podemos começar lá com a leitura do texto bíblico. Então vamos começar em Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Então, recapitulando um pouco do que a gente falou no vídeo anterior sobre o decreto dominical, aquele foi um vídeo bem interessante, assim, para mim, de fazer e etc e tal. E eu recebi várias críticas naquele vídeo, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque nenhuma das críticas sequer pretendeu refutar os meus argumentos bíblicos, né? O que inclusive demonstra que os críticos do decreto dominical, do adventismo, do juízo investigativo, etc, 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 eles não são capazes nem estão dispostos a realmente fazer uma discussão bíblica a respeito de nada. Eles querem só papaguear as bobagens aí que eles entendem, sem oferecer nenhum argumento contrário aos argumentos bíblicos que a gente oferece em relação a estas coisas. E enquanto esta for a condição do debate, a gente, do lado adventista, está muito confortável com esse debate, tá? Porque a gente faz um vídeo sobre o decreto dominical citando dezenas de textos bíblicos. E aí, no final, teve um lá que escreveu, não, isso é coisa do São Cipriano, beleza. Primeiro que isso não é verdade, segundo que isso é só uma piada, terceiro que não refutou nada do que a gente falou na Bíblia, e no final das contas, tipo, né, você pode falar a bobagem que você quiser. À medida em que você não consegue refutar o que a gente afirma na palavra de Deus, aí pra gente tá muito tranquilo, tá bom? Só fica a dica aí para os nossos amigos críticos. Mas os críticos são assim mesmo, e eles têm as agendas deles com as crenças ou descrenças deles mesmos, e como eles decidem crer que não deve guardar o sábado, coisa nada do tipo, eles se apegam a qualquer bobagem para dizer doutrinas como a perseguição e o juízo investigativo, e aliás, o juízo investigativo, o decreto dominical são heresias. Inclusive teve um comentário naquele vídeo, que eu até apaguei, nem salvei, que o rapaz falava assim, não, Ezequiel, você está confundindo a perseguição que os adventistas creem que será sobre os adventistas com a perseguição dos cristãos. Eu, inclusive, gastei vários minutos daquele vídeo falando sobre esta questão, né, de que os cristãos sofrem perseguição durante toda a história da humanidade, que isso tem nada a ver com o adventismo, mas os adventistas também podem esperar uma perseguição em relação a si, porque também são um braço do cristianismo, em função dos quais, inclusive, foram alertados por Jesus, né, por serem cristãos, de que sofreriam perseguição. Então não é nada absurdo o adventismo crer que sofre ou sofrerá perseguição, tá bom?
E, enfim, né, os nossos críticos são uma piada, como eu gosto de dizer. Mas, então, assim, a gente falou bastante dessas coisas, e aqui o texto que a gente vai começar lendo agora fala exatamente disso, de onde a gente parou, né? E aí ele diz assim, a partir do verso 29, Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto é muito legal, assim, porque a ideia é que depois daquela tribulação gigantesca toda, Jesus volta, né? Inclusive fazendo um pouco essa ponte entre as questões aí da tribulação, das perseguições, dos problemas, da história da igreja cristã, que culminam na segunda vinda de Cristo. Inclusive demonstrando que a igreja está participando desta tribulação até a volta de Jesus. Não existe nenhum indicativo no texto de que a igreja é livrada de uma parte final desta grande tribulação antes que Jesus venha, num arrebatamento secreto e coisas do tipo. Essas coisas de fato sem fundamento bíblico nenhum e bobagem, heresia infinita, etc. Mas então, após a tribulação, grande tribulação e etc., haveriam esses eventos. A percepção adventista sobre esses eventos que iriam acontecer, que tem que ver com o escurecimento do sol, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do firmamento e os poderes do céu serão abalados, é uma visão um pouco controversa. Alguns adventistas entendem que essas coisas se cumpriram lá no final do século XIX para o século XX, etc. E aí, nesse caso, só faltaria se cumprir antes, né, da vinda de Jesus, o que seria aqui os poderes do céu serem abalados, tá? Porque o escurecimento do sol, da lua e as estrelas caírem do firmamento já teriam se cumprido. Nem todos os cristãos concordam com essa leitura. Mesmo alguns adventistas assim se incomodam um pouco com aplicações disso aqui ao terremoto de Lisboa, a isso e aquilo que aconteceu lá na Europa, lá nos Estados Unidos, não sei quando, uma suposta queda de estrelas cadentes e não sei o que, etc. e tal. Sempre se pode discutir essas coisas, né? O texto bíblico ele indica um pouco desses sinais, mas vamos dizer que algumas pessoas podem dizer que o sol se escureceu meia dúzia de vezes ao longo da história humana. Então, qual desta meia dúzia de vezes estaria em vista aqui nesta profecia? Se é que alguma delas, ou algum escurecimento posterior futuro? Essas discussões são complicadas e, obviamente, que pessoas e tradições diferentes podem fazer leituras um pouco diferentes de como que esses sinais se concretizam na história. Como, quando, etc. Seja como for, a ideia é que após uma série de eventos aí, virá o Filho do Homem, vai se ver o sinal dele no céu e vai haver um lamento universal, né, que inclusive demonstra que a vinda de Cristo nesse aspecto, ela é visível e inclusive em relação aos seus inimigos, pois eles lamentam, né? E aí o Filho do Homem vem nas nuvens e os anjos são enviados com esse grande clangor de trombeta para reunir os escolhidos dos quatro ventos, etc, etc, etc. Legal. Esse texto aqui não tem nenhuma polêmica muito grande em vista, mas ele contém uma série de paralelos com Daniel capítulo 7, que é legal a gente identificar. Então, fica aqui a pausa sobre a análise desta cena em Mateus 24. Vamos voltar lá no texto bíblico para Daniel capítulo 7. Eu não vou fazer uma leitura super extensa de Daniel 7, até porque se fosse fazer, a gente teria que fazer uma análise também de Daniel 2 para explicar um pouco esses fenômenos aqui e tal, porque Daniel 2 e Daniel 7 são profecias em paralelo, né? Então é importante entender esses paralelos
para compreender do que Daniel está falando, etc. Mas vamos ler o texto e depois a gente torna aí os paralelos explícitos ou os implícitos mais claros para vocês, tá? Então, à medida que eu for lendo aqui Daniel capítulo 7, tentem lembrar lá do texto de Mateus 24 e já vão identificando se vocês enxergam alguma coisa que possa ter que ver com aquilo que Cristo fala em Mateus 24, aqui em Daniel capítulo 7. E aí a Bíblia diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão. Continuei olhando, verso 5. Eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso. Verso 6. Depois disso, continuei, eis outro semelhante a um leopardo. Verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis um quarto animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Então o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. O Daniel 7, texto incrível, né? Não tem nem o que falar. Absolutamente extraordinário. Mas algumas coisas aqui precisam ser destacadas em paralelo com o que Jesus ensina lá em Mateus 24. Então, o que acontece? Eu não vou fazer uma análise ampla de Daniel 7, tudo bem? Isso está além do escopo do presente vídeo. Mas é importante que se identifique aqui algumas linguagens, algumas cenas, alguns termos, algumas coisas, para demonstrar que, de certa forma, o que Jesus ensina em Mateus 24 faz parte do cumprimento do que se promete em Daniel capítulo 7, certo? Veja, por exemplo, lá em Mateus 24, os versos 29 a 31, se fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então veja aqui Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ok? Então veja bem lá. Olha lá. Vem com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem, ok? Então o que acontece? Esta é exatamente a mesmíssima linguagem de Mateus 24, ok? Por quê? Porque Jesus em Mateus 24 se expressa nos termos de Daniel capítulo 7. Isso é o que acontece. Entretanto, existem também alguns paralelos, vamos colocar assim, menos diretos. Por exemplo, aqui em Daniel capítulo 7, verso 10, se diz que diante do trono de Deus, que é feito de fogo, emana fogo, é uma cena muito interessante, né? Existem milhares de milhares que serviam a Deus, no caso, o Ancião de Dias, e miríades de miríades que estavam diante dele, e aí assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, certo? Esses milhares de milhares e miríades de miríades geralmente são entendidos como o exército angelical, ok? Que inclusive aparece lá em Mateus 24, quando Jesus, no caso, ele manda os anjos recolher os escolhidos lá das extremidades do céu, ok? Isso é bastante interessante. E a ideia é que esses eleitos, escolhidos lá do mundo todo, recolhidos das extremidades do céu, vão viver com Jesus, vão ser levados à presença de Jesus, vão para o reino de Deus, que inclusive é algo que também está presente aqui em Daniel capítulo 7. Por exemplo, verso 22. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá? Ok. Então, o que acontece? Além de tudo isso, assim, tipo, você tem algumas coisas. Por exemplo, aqui no verso 14, existe o termo glória. Lá em Mateus 24, o Filho do Homem vem na sua glória, e etc. Inclusive, outros textos paralelos do Evangelho diz que Jesus vem na glória do seu Pai, e os santos anjos com ele, e etc, e etc, e etc. Então, basicamente, a ideia é que a cena de Daniel capítulo 7 é seguida da cena de Mateus 24. Como se os mesmos personagens fossem apresentados em um momento aqui em Daniel capítulo 7
e depois uma visão um pouco mais focalizada num outro momento, acontece lá em Mateus 24, ok? Mas é basicamente a mesma cena. Então, esse filho do homem aqui é aquele filho do homem lá. Essa miríade de miríades, milhares de anjos aqui são os anjos lá. A glória de Deus aqui é a glória de Deus lá. Os escolhidos lá em Mateus 24 é o povo de Deus aqui em Daniel capítulo 7. E o que acontece? Diante desses paralelos, nós temos algumas implicações muito interessantes, que tem tudo a ver com a doutrina do juízo pré-advento, o juízo investigativo. O que acontece? Aqui em Daniel capítulo 7, você tem uma cena do tribunal, onde, diante do trono de Deus, existe a abertura dos livros, e este juízo, ele resulta no reino do Filho do Homem, e os santos do Altíssimo participam deste reino, ok? Então, o que acontece? Aqui diz Daniel 7:26, se assentará o tribunal para tirar o domínio do chifre pequeno, para o destruir e o consumir, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, seu reino será eterno e todos os domínios o servirão. Veja que é a mesma linguagem do próprio capítulo 7 no verso 14. Foi-lhe dado domínio, aqui é o Filho do Homem, a glória e o reino dos povos, das nações e todas as línguas do serviço, e seu domínio é domínio eterno e etc. Inclusive, veja, aqui em Daniel 7 existe a ideia de que os santos do Altíssimo estão no meio dos povos, das nações, homens de todas as línguas e etc. Lá em Mateus 24, os anjos são levados a reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra, ou seja, de todos os reinos, todos os povos, todas as línguas, etc. Ok? E aí você percebe que são os mesmos personagens, numa cena que uma é uma certa continuação da outra, uma está dentro da outra de certa forma. Mateus 24, de certa forma, cumpre muitos aspectos de Daniel capítulo 7, na vinda do Filho do Homem, nas nuvens do céu, na glória do seu Pai, enviando os anjos para reunir os escolhidos de todo o reino, de toda a terra e não sei o que lá, para que eles recebam o reino. E o contexto prévio desta cena, que é a segunda vinda de Jesus, é a cena do tribunal, do julgamento, onde se abrem os livros e se julgam as pessoas, etc, 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 até mesmo em um contexto judicial, onde a lei de Deus está em debate, porque o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, verso 25, se diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então existe um embate jurídico aqui na situação, e em função desse embate jurídico, quem serve a Deus, o seu reino, a sua justiça, e etc, 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 e também tem aqueles que servem a besta, o chifre pequeno, e estão contra a lei de Deus, e etc, e etc, e etc, tá? Então, o que acontece? Estas cenas estão absolutamente, claramente relacionadas, e a ideia de que quando Jesus vem lá na glória, em Mateus 24, e ele envia os anjos para recolher os seus escolhidos, a ideia é que, como não existe um juízo mencionado em Mateus 24, para definir quem é escolhido e quem não é, esta escolha já foi feita previamente, ou seja, no momento em que Jesus se manifesta, ele já sabe quem é os seus escolhidos, por isso ele envia os anjos para os pegar dos 4 cantos da terra, versus quem não são os seus escolhidos, né? Isso é o fundamento da doutrina do juízo pré-advento, ou do juízo investigativo. E este fundamento está absolutamente claro na palavra de Deus. Ok? Beleza? Antes de avançar para outros textos do Evangelho, eu só vou dar uma lidinha aqui em Apocalipse 20,
Eu separei aqui para ler alguns versos aqui, deixa eu ver se eu anotei. Eu nem anotei, mas não tem problema. Eu vou ler aqui, versos 12 e 13. Olha o que está escrito em Apocalipse 20. Vi os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Os adventistas entendem que a cena em Daniel 7 e a cena em Apocalipse 20 não são a mesma, mas os princípios do julgamento são os mesmos. E aqui existem registros em função dos quais as pessoas foram julgadas, as pessoas que morreram foram julgadas de acordo com suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o que acontece? Se a gente puder dizer que Deus é consistente nas inúmeras instâncias dos seus julgamentos, não pode ser herético considerar um julgamento com base nos livros, das ações, dos registros, do que as pessoas fizeram ou não fizeram, algo herético. Porque isso é afirmado em Apocalipse 20, versos 12 e 13, claramente. Então, extrapolar esta narrativa e entender que Deus age da mesmíssima forma lá no contexto de Daniel capítulo 7 não é uma heresia, porque o que Apocalipse 20 diz também não é uma heresia. Não é uma heresia dizer que Deus conduz julgamento nesses termos. Então a doutrina do juízo investigativo nesses aspectos está absolutamente bem embasada. Né? Claro, vamos trabalhar assim com a ideia de que existem muitos críticos do adventismo que, ou por dificuldade cognitiva, ou por não quererem dar o braço a torcer ao absoluto claro fundamento bíblico da nossa doutrina, eles se incomodem com esses paralelos que a gente traça. Entretanto, por mais que os nossos críticos possam se incomodar com esses paralelos, eles precisam entender que estes paralelos são evidentes nas linguagens dos textos envolvidos. Tem um trono em Daniel 7, tem um trono em Apocalipse 20, tem livros em Daniel 7, tem livros em Apocalipse 20. Tem um julgamento acontecendo em Daniel 7, tem um julgamento acontecendo em Apocalipse 20. Tem um filho do homem vindo nas nuvens em Daniel 7, tem um filho do homem vindo nas nuvens em Mateus 24. E assim vai. Então, por mais que se incomodem, né, com a percepção adventista, esse incômodo, na verdade, ele acontece não porque nós estejamos manipulando, fazendo malabarismos e deturpando a palavra de Deus. Pelo contrário, é só porque nós demonstramos, através do nosso estudo bíblico, que as coisas estão conectadas, elas têm sentido. Uma ajuda a entender a outra. E é assim que se constrói uma doutrina bíblica, né? Analisando o que a palavra de Deus ensina sobre esses temas correlatos, em um texto, em outro texto, em outro texto. E assim esse quadro vai se tornando cada vez mais compreensível, cada vez mais completo, cada vez mais complexo, cada vez mais interessante. E assim funciona a doutrina do juízo investigativo. Então, o aspecto pré-advento deste juízo, em Daniel 7, e também no fato de que quando ele volta, ele já manda os anjos pegarem os seus escolhidos, já demonstram que esse aspecto é correto, ou seja, existe um juízo pré-advento, que é de fato o juízo investigativo, que inclusive investiga os livros dos registros em relação às pessoas, etc, etc, etc. Tá tudo bem e tá tudo certo. Além disso, eu gostaria de trabalhar um pouquinho alguns outros textos dos evangelhos que também têm algumas implicações para essas discussões. Vamos lá para Mateus capítulo 13. E eu quero ler aqui duas das parábolas desse capítulo, a parábola do joio e depois a parábola da rede, tá?
Então a parábola do joio está no capítulo 13, versos 24 a 30. E a Bíblia diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui existem algumas implicações interessantes para esta questão de um juízo pré-advento, e o que acontece ali no momento da colheita, que é o momento da volta de Jesus e etc. Então, veja bem, a narrativa da parábola do joio diz que joio e trigo foram identificados previamente no campo antes da colheita. Inclusive, já foi explicado antes da colheita que teve o lavrador lá que colocou a boa semente e gerou o trigo, teve um inimigo que foi lá e plantou o joio, e aí quando as coisas começam a crescer, já se identifica que tem joio no meio do trigo, e aí os servos já dizem: já vamos arrancar, já vamos separar? Não, espera até a colheita, e na colheita existe uma separação definitiva entre o joio e o trigo. Então veja, isso aqui tudo implica uma investigação antes do fim da colheita. Os servos já estavam analisando o campo antes da colheita, e quando começa a dar fruto, eles já percebem: opa, aqui tem joio e aqui tem trigo. Já vamos arrancar? E aí o servo, aliás, aí o rei, né, da parábola explica que não. Ele diz: deixa os dois crescerem juntos e na colheita a gente os separa, para não acontecer que, tentando arrancar um joio, você termine arrancando um trigo, a gente perca um trigo. Então, a ideia é: joio e trigo são identificados previamente, mas só são separados definitivamente na colheita. Esses são os princípios em função dos quais o juízo investigativo é construído. Então, existe um juízo prévio antes que Jesus volte, que identifica quem é joio e quem é trigo. E quando Jesus volta, o joio é atado num feixe para ser queimado e o trigo é recolhido no celeiro na volta de Jesus. Então, está em absoluta harmonia com o ensino do juízo investigativo a parábola do joio. Mas a parábola da rede acontece, né, da mesma forma, está na mesma relação. Então vamos dar uma olhada lá. Mateus 13, versos 47 a 50, e a Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que aqui o reino de Deus ele é explicado como uma rede de pesca que é lançada ao mar e recolhe peixes bons e peixes ruins. E aí existe um processo, vamos chamar esse processo de um julgamento, que separa o grupo dos peixes bons e o grupo dos peixes ruins. Então os peixes bons são colocados no cesto, os peixes ruins são jogados no lixo. E aí a interpretação é que esses peixes jogados no lixo são os maus, e os anjos vão separar os maus dos bons
nesta rede que é o reino de Deus, e vão jogar eles no fogo e vai haver choro e ranger de dentes. Ou seja, existe um juízo das pessoas que supostamente pertencem ao reino de Deus, cujo ápice é ali a consumação dos séculos, onde os maus dentro do reino de Deus, ou dentro da igreja e etc e tal, serão arrancados e lançados fora, e os bons serão vindicados e colocados no cesto, e etc, e etc, e etc. Esses princípios também estão em absoluta harmonia com o juízo pré-advento. É exatamente a mesma dinâmica que apresenta o juízo investigativo. Há um juízo prévio para identificar quem é peixe bom e quem é peixe ruim, e quando Jesus volta, o peixe bom vai para o cesto, o peixe ruim vai para o lixo, ok? Isto dentro do reino de Deus, ok? Então esses princípios bíblicos são absolutamente claros, e o juízo investigativo trata exatamente desses aspectos bíblicos presentes no Evangelho, na sua forma de entender esse processo, né? Que tem que ver com o que acontece antes da vinda de Cristo e no momento da vinda do Senhor. Mas você poderia se perguntar, e o que acontece depois da vinda do Senhor? Então vamos avançar para Mateus 19. E aqui a gente sai um pouquinho do conceito do juízo pré-advento ou investigativo para entrar em um outro aspecto da doutrina adventista, que é o juízo comprovativo, que acontece após o segundo advento, né? Então dá uma olhadinha lá. Mateus capítulo 19, versos 27 a 29. E a palavra diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Aqui a ideia é que, após a vinda de Jesus, se estabelece ali o trono da glória de Cristo. E, semelhante à cena de Daniel capítulo 7, são postos tronos no plural ao lado deste grande trono que é o trono de Cristo. E ali, os 12 discípulos, apóstolos, né, enfim, com exceção de Judas, né, substituído ali por Matias, vão se sentar nesses tronos para julgar as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. E esse aspecto da doutrina do juízo, na leitura adventista, pertence ao universo do que nós chamamos de juízo comprovativo. Nesse aspecto aqui, no momento em que Jesus voltar e estabelecer-se o reino da sua glória, quem é salvo ou não salvo já está absolutamente estabelecido e resolvido. Porque os salvos já foram recolhidos pelos anjos para o encontro com o Senhor nos ares, como diz também 1 Tessalonicenses 4, etc, 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 etc. Então aqui o que existe é um juízo de comprovação, onde os discípulos, os apóstolos, sentam em 12 tronos para julgar as 12 tribos, inclusive a ideia é que vai se tornar absolutamente claro para todas as pessoas salvas, por que nem todo mundo foi salvo e etc e tal. Isso é o que implica o juízo das tribos de Israel aqui por parte dos apóstolos, quando vier o Filho do Homem no reino da sua glória, no trono da sua glória, né? Etc. Claro, por exemplo, essa explicação de que esse juízo aqui é um juízo comprovativo, para inclusive ver por que as pessoas que não foram salvas não foram salvas, é uma implicação e uma explicação da fé adventista. E tudo bem, vamos dizer que alguns não adventistas não queiram concordar, não queiram dar o braço a torcer, e etc, 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 tudo bem. Mas o fato é que
é difícil enxergar as coisas de uma outra forma. Porque o julgamento das 12 tribos de Israel após a segunda vinda de Cristo implica justamente que esse juízo que já foi feito e que já separou quem é joio, quem é trigo, quem é salvo, quem não é salvo, vai agora ser levado a cabo como um juízo de comprovação, onde todos ali que seguiram a Cristo vão entender por que algumas pessoas não seguiram. Por que algumas entre elas, inclusive, eram peixes ruins ao invés de peixes bons, eram joio ao invés de trigo. E tudo isso se desenrola no juízo comprovativo. É aqui também que se cumpre, lá segundo a nossa visão, algumas das imagens de Paulo em 1 Coríntios, de que nós julgaremos os anjos e tal, e etc. E é tudo bem interessante. E a visão adventista do juízo nesses aspectos é bastante bíblica, é bastante clara, é bastante interessante, ainda que as explicações do tipo, por exemplo, aqui existe um juízo comprovativo para ver quem foi salvo e quem não foi, e por que quem não foi, isso pode ser questionado, né? Porque toda explicação pode ser questionada. Seja como for, os críticos da doutrina do juízo no contexto adventista nunca oferecem nenhuma alternativa de explicação superior a estas questões do que a visão adventista. E a visão adventista está muito bem embasada na palavra de Deus. Desta maneira, a gente se apega aí à nossa interpretação, ainda que também, né, a gente entenda que quando o assunto é interpretação, a gente sempre tem que estar aberto a aprofundar a nossa interpretação, aprofundar a nossa compreensão, modificar a nossa interpretação, caso dados da revelação bíblica nos façam chegar a conclusões diferentes. Mas não existe muito motivo de não entender as coisas nesses termos, ou seja, de que Mateus 24, versos 29 a 31, Mateus 13, 24 a 30, Mateus 13, 47 a 50 pertencem ao universo dessas discussões do juízo pré-advento, e que Mateus 19 é pós-advento, porque já é o estabelecimento de um juízo depois da vinda do Filho do Homem e que ele se assenta no reino da sua glória. Então, por causa disso, são dois momentos diferentes de julgamento, tá bom? E depois vai ter o julgamento executivo lá no final do milênio, que tem que ver depois lá com Apocalipse capítulo 20, tá bom? E essas questões são bem interessantes. Inclusive, como que se estabelece essas cronologias, o que acontece quando, e etc, é um dos temas fascinantes, assim, da escatologia bíblica e da leitura bíblica de uma forma geral. E quem sabe em algum momento do futuro aí a gente possa gastar um pouquinho mais de tempo tentando explicar para vocês por que a gente entende que determinados textos se cumprem antes da vinda de Jesus, ou depois da vinda de Jesus, ou antes do milênio, ou depois do milênio, e coisas assim desse tipo, que nem sempre ficam tão claras na mera leitura bíblica, porque a Bíblia não vem acompanhada de uma cronologia de como e quando essas coisas vão se cumprir. Então, algumas dessas coisas estão contidas aqui no Evangelho, outras lá em Paulo, outras lá em Daniel, outras lá em Apocalipse, outras lá não sei onde. E como que faz a harmonização desse quadro completo e quando que o que acontece é uma tarefa da teologia sistemática, que é uma tarefa bem complexa e bem interessante. A gente pode falar mais sobre isso no futuro. Por enquanto aqui a gente está mais focado nos fundamentos bíblicos do que ensina a doutrina adventista do juízo, e está tudo aqui bem explicadinho. Espero que você concorde comigo. Agora, eu quero focar um pouco em um outro aspecto da doutrina do juízo pré-advento, que não é o tempo do juízo, tá? O que acontece antes da vinda de Cristo e o que acontece depois. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os critérios do julgamento no juízo investigativo. Esse é um dos aspectos assim mais polêmicos da fé adventista. Porque o que acontece? Como a gente tem uma ênfase grande na guarda do sábado, por razões aí que a gente já explicou várias vezes em vários contextos, os nossos críticos, às vezes, eles tentam fazer parecer com que o adventismo seja uma religião que entende que simplesmente Deus vai julgar as pessoas se elas guardam o sábado ou não, para definir quem é salvo ou não, porque o sábado é o que salva e a salvação vem pelo sábado, e essas bobajadas todas, tudo bem?
Essa é uma deturpação da visão adventista, essa é uma simplificação das coisas, essa é uma coisa bastante ignorante. E nós vamos falar um pouquinho dos critérios do juízo investigativo, do julgamento, a partir do Evangelho, tá bom? E aí tem algumas coisas bem interessantes aqui pra gente avaliar, tudo bem? Então a gente começa lá com Mateus capítulo 7, verso 23, desde o verso 21 ali, inclusive, né? Onde o que acontece aqui é uma cena bem curiosa que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então aqui, o critério do julgamento das pessoas não é o que elas dizem, ok? Então tem as pessoas que dizem uma determinada coisa, mas o critério do julgamento é o que essa pessoa faz, não o que ela diz. Tudo bem? Inclusive, isso está em plena harmonia com o que Jesus ensina lá em Mateus 23. Vou dar uma lidinha lá para vocês. Mateus 23, verso 1 em diante. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ok? E aí você tem todo o capítulo 23 de Mateus, que é uma pancadaria de Jesus em cima dos fariseus. Ok? Recomendo, inclusive, lá o capítulo 23, dá uma olhada completa lá, é bem interessante. Então veja, o critério do julgamento não é o que as pessoas dizem, é o que as pessoas fazem. E aí, lá no capítulo 7, se diz assim: muitos naquele dia, no verso 22, em Mateus, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos muitos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam, que aqui as pessoas estão dizendo que elas fazem coisas boas em nome de Deus, né? Então existe o elemento não só do dizer, mas do fazer, e elas estão apresentando frutos. Ó, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, nós profetizamos e fizemos muitos milagres. E aí o verso 23, que é o critério do julgamento. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a transgressão da lei. Então veja, a lei de Deus é o critério do juízo investigativo. E isso nada tem que ver com deturpação do evangelho, nada tem que ver com o livro da Ellen White, não. É só a leitura bíblica. Vai haver um julgamento do que você fala e do que você faz. E se você for encontrado naquele julgamento como praticando a transgressão da lei de Deus, você será condenado, porque a lei de Deus é a norma do juízo. Ok? E quando a gente fala as coisas dessa forma, é muito engraçado assim que a gente é acusado, inclusive, de ser legalista, né? Olha que leitura legalista que o Ezequiel está fazendo. Veja bem, eu acho até engraçado esse tipo de acusação, porque a pessoa que acusa a gente desse tipo de coisa, ela não consegue entender que a gente só está lendo o evangelho da Bíblia mesmo, de Jesus. Jesus é legalista? Porque Jesus vai julgar a pessoa em relação ao que ela fala, ao que ela faz e se ela transgride a lei de Deus ou não. E se ela for encontrada como uma transgressora da lei de Deus nos termos do que aqui está posto, essa iniquidade, essa maldade transgressora da lei de Deus, a pessoa vai se perder.
E isso não tem nada a ver com legalismo, isso só tem que ver com evangelho e o critério do julgamento. Inclusive, num dos meus últimos vídeos aqui, eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que chama Ceceline, se eu não me engano. Inclusive, eu vou printar aqui, vou ver se na edição eu coloco aqui para vocês verem, tá? E ela escreveu assim, olha, o julgamento final é sobre amor, não é sobre o sábado. Aí eu escrevi embaixo assim, sábado é sobre amor, moça. E vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá para Mateus capítulo 22. E vamos lembrar de como que Jesus entendeu a lei de Deus. O que é a lei de Deus? E aí vamos dar uma olhada lá. Mateus 22, versos 34 a 40. A Bíblia diz assim. Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vejam, toda a lei de Deus se resume em amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, ok? Esses são os deveres de todas as pessoas à luz da lei de Deus. E esse é exatamente o critério do julgamento. Se você não amou a Deus, se você não amou ao próximo, se você não amou a si mesmo, a ponto de preferir o pecado ao invés da lei de Deus, preferir a mentira ao invés da verdade, a idolatria ao invés de adorar o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, você preferiu o adultério do que amar o próximo, você preferiu assassinato, roubo, mentira do que amar o próximo, você preferiu transgredir o sábado, desobedecendo a Deus e não amando a Deus que mandou guardar o sábado, e etc. Você será condenado. Porque no final das contas, se a lei de Deus é o amor, e se o juízo final, inclusive como a Cecilina colocou aí, é sobre amor, o critério do juízo final é o critério da lei de Deus. Por isso, em Mateus capítulo 7, quem vive em anomia, transgressão da lei de Deus, se perde no dia do juízo, tá? E esse é o critério do julgamento, não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Isso não quer dizer, e aí nesse aspecto é uma discussão complicada, não quer dizer que a visão que Deus tem do cumprimento da lei seja uma visão legalista ou superficial, ou que Deus vai fazer uma análise assim, do tipo um checklist assim, que você tem que guardar todas as coisas perfeitamente, não ter nenhum pecado para ser salvo e coisas do tipo, né? Como se Deus fosse uma pessoa humana fazendo um juízo superficial se as pessoas têm pecado ou não têm. Veja, Deus, além de saber que as pessoas têm de fato pecado, enviou Cristo para morrer pelos pecados das pessoas, lhes conceder perdão e salvação. E se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas, Ezequiel, por que aqui em Mateus 7, então, vai ter gente se perdendo por causa de transgressão da lei de Deus? Porque a pessoa não aceitou o que Cristo fez em seu favor. Lembra lá de Mateus 1, 21? Jesus salvará o povo dos pecados deles. Mas se a pessoa não quer ser salva do pecado e prefere o pecado do que a salvação, vai se perder. Outra coisa, existe perdão para a transgressão de todos os mandamentos de Deus. Se você é adúltero, mentiroso, ladrão, assassino, transgressor do sábado, idólatra, etc, etc, etc. Entretanto, você tem um tempo para se arrepender,
um tempo para mudar, um tempo para se converter, um tempo para aceitar aquilo que Jesus fez em seu favor e demonstrar frutos dignos do arrependimento, inclusive conforme a gente estudou aqui nesta série no vídeo sobre os fundamentos da soteriologia do Novo Testamento, né? Onde a gente fala de fé, graça, batismo, arrependimento, obediência, novo nascimento e essas coisas todas, entende? E o critério do julgamento é a lei de Deus, que é a lei do amor, e é o onisciente que vai fazer o seu juízo. Não sou eu, não é ninguém humano, ninguém que tem uma visão superficial. E o que acontece é que Deus vai procurar aqueles que realmente amam, realmente pela fé se arrependeram dos seus pecados e demonstraram uma vida o mais coerente possível com o amor, com a fé, com a graça, com a verdade de Deus, dentro dos critérios que Deus estabeleceu. E esse é o ponto. E se qualquer pessoa quiser preferir transgredir a lei de Deus do que viver a vontade de Deus, vai se perder nos termos do que aqui está colocado e ponto final. Aí, por exemplo, algumas outras coisas dão ainda mais fundamento para esta ideia, né? Por exemplo, Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E os perdidos vão ser jogados no inferno, por quê? Porque ele teve fome e você não deu de comer, ele teve sede e você não deu de beber, etc, etc, etc. Ou seja, o critério é amor prático, em contextos de ajuda, empatia, dar importância às pessoas, estar presente, visitar, socorrer, amar, etc, etc e etc, que são todos os princípios que estão por detrás dos mandamentos de Deus. Inclusive não é meramente uma leitura legalista do tipo, basta não matar, não roubar, não adulterar, que está tudo bem. Não, a motivação para não roubar, não matar, não adulterar e etc. é amar. E amar vai além de simplesmente não fazer as coisas horríveis para as pessoas, mas fazer a elas coisas boas. Por isso, esse é o critério prático do julgamento. E ele nada tem de legalista, ou, por exemplo, como se essas coisas por exemplo, substituem a lei de Deus. Então, por exemplo, você deu um prato de comida para alguém que tinha fome, aí não, então você pode adulterar, roubar, mentir, matar, porque o critério é dar uma comida para alguém. No seu roubo, mata, adultério, minto, etc. Não quer dizer nada no meu juízo final. Não é isso. Você pode dar às pessoas de comer. Se você pratica a iniquidade, o que vai acontecer com você é o que aconteceu lá em Mateus capítulo 7, verso 23. Ó Senhor, em teu nome eu distribuí 400 milhões de marmitex. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você não tem desculpa, entende? Você não tem como pegar as palavras de Jesus aqui em Mateus 25 e achar que você vai ser salvo porque você dá marmitex para as pessoas, faz visita no presídio ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque não é assim que funciona. Agora, em amor, se você não manifesta nada de bom para com ninguém, desculpa, o seu amor é nada, é vazio, e etc e tal, também não funciona para o juízo final. Ou seja, o que vai ser de fato o critério do juízo investigativo é de fato aquele que é o critério da verdade, da vontade de Deus, da sua lei, que é o amor. E este amor, ele não admite a transgressão da lei de Deus.
Porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. Então não tem como você se apoiar que você vai ser salvo por amor se você transgride a lei de Deus. Especialmente de uma forma rebelde. Se você pisa a lei de Deus, ensina os outros a pisar, diz que ela não vale nada porque você é muito superior a tudo isso, que você não é legalista, e por isso você pode ir para o céu transgredindo o sábado à vontade. Aí deixa o idólatra ir para o céu também, o assassino ir para o céu também, o mentiroso ir para o céu também, o adúltero ir para o céu também, todo mundo que faz tudo que não presta ir para o céu também, porque ninguém é legalista. Não funciona desta maneira, né? E os critérios do juízo investigativo aqui, eles também incluem um aspecto bem interessante, eu termino com ele. João capítulo 12. Aliás, né, também eu queria ler João capítulo 5. Ai, já 1 hora e pouco de vídeo, pelo amor de Deus. Enfim, né, vocês me amam, então vocês me suportam, né? Senão vocês não vão pro céu. Brincadeira. Você vai lá, só chegar lá na porta do céu e Deus fala assim, vinde bendito, por quê? Porque você aguentava aquele Ezequiel Gomes, aqueles vídeos de trocentas horas, então você merece entrar no céu. Porque você amava aquela pessoa, mesmo ela sendo pobre e feia. Que é bem difícil amar uma pessoa pobre e feia, né? Quando a pessoa é rica e bonita é mais fácil amar, né? Enfim, né? Verdades sendo ditas, hein, pecadores? Bom, vamos dar uma lidinha aqui em Mateus capítulo 12, e aí depois eu termino com uma leitura de João capítulo 5, tá? Então vamos lá, João 12, não sei se eu falei Mateus errado aí, João capítulo 12, versos 44 a 50, tá? A Bíblia diz assim, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem eu julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Isso aqui é uma questão muito interessante. Aqui o critério do julgamento são as palavras de Jesus. Então veja, lá em Mateus 7, 23, Jesus falou que quem pratica a anomia, a transgressão da lei de Deus, vai se perder. Essa palavra vai julgar todas as pessoas. Inclusive, não só essa. Por exemplo, Jesus falou que ele é o Senhor do sábado. Essa palavra vai julgar as pessoas. Se você diz que o domingo é o dia do Senhor, você não tem base bíblica alguma para assim afirmar, em nada do que Jesus tenha dito ou ensinado. E se você, inclusive, nega que o sábado é o dia do Senhor, você nega o que Jesus de fato ensinou. E se você nega o que Jesus ensinou, você vai ser julgado por essa palavra. Inclusive, quem fala que o sábado foi feito só para Israel e não para a igreja, vai também ser julgado pela palavra de Jesus, porque Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, não para o judeu. Todo judeu é homem, mas nem todo homem é judeu. E ao Jesus falar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, por causa do sábado, Jesus trata o sábado como uma dádiva concedida à humanidade, não unicamente a uma etnia, aos israelitas ou algo do tipo. E esta palavra vai julgar as pessoas no último dia. Todo mundo que fica com esse papo, não, você pode transgredir o mandamento de Deus, porque Jesus deu o sábado para judeu, não para toda a humanidade. Aí a palavra de Jesus vai julgar essa pessoa no fim dos tempos, né? E não só em relação a isso, em relação a todas as coisas, né? Por exemplo, Jesus falou que a escritura não pode falhar,
lá em João 10, verso 35, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada lá que eu estou aqui pertinho. 10:30, 10:35. Exatamente. A escritura não pode falhar, disse Jesus em João 10:35. Agora tem um monte de gente que diz que no Antigo Testamento a alma morria, mas agora no Novo Testamento a alma não morre. Então, veja bem, Jesus fala que a escritura não pode falhar, mas aí o pessoal fala que tem uma luz progressiva e que a implicação da luz progressiva é que a palavra falhou. Ou seja, toda e qualquer heresia que se ensine sobre imortalidade da alma, contra a guarda do sábado e trocentos milhões de heresias que existem aí, no final das contas, Deus vai fazer as pessoas engolir cada palavra delas. Inclusive, a gente estudou sobre isso lá no vídeo sobre os fundamentos da soteriologia do Novo Testamento, onde fala, pelas tuas palavras serás justificado, né? Ou serás condenado. Então, quando a pessoa ensina esse monte de heresia que se ensina no mundo anti-adventista, etc. e tal, no fim, quando essas pessoas forem julgadas pelas palavras de Jesus, especialmente se elas estiverem vivendo em anomia, transgressão da lei de Deus, a gente já sabe o resultado do julgamento, ok? E agora eu queria terminar a nossa reflexão com João capítulo 5, versos, deixa eu ver o que eu anotei aqui, 22 a 30, tá? Para a gente fechar aqui a nossa discussão sobre a doutrina do juízo investigativo. Vamos começar um pouquinho antes aí para ter mais contexto? Vamos ler a partir do verso 19, vai? Quem está na chuva é para se molhar. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso aqui é interessante porque lá em João 12 ele fala que ele não ia julgar, né? Quem ia julgar ia ser a palavra, né? Sempre tem essas discussões interessantes. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Um abraço para as testemunhas de Jeová. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Linguagem de Daniel 7 aqui gritando, né? Julgamento, Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Especialmente aqui o verso 24, ele é usado para pregar contra a doutrina do juízo investigativo, porque na tradução aqui se diz que quem crê em Cristo não entra em juízo, né? Mas a verdade é que o termo aqui, se eu não me engano, é cáries, né? Eu não lembro qual que é o termo aqui. Mas é um termo que implica condenação, não que a pessoa não vai ser julgada, né? Até porque todas as pessoas da face da terra serão julgadas. Lembra lá em Mateus 25? Vai se colocar o trono da glória, uns para um lado, outros para o outro, todos serão julgados, uns não serão condenados, que serão os benditos, outros serão condenados, que serão os malditos. Então não existe ninguém que não é julgado. Então o termo aqui é quem crê em mim
tem a vida eterna não entra em condenação. Isso é fato, né? Se você crê de fato em Cristo, você pratica o que ele ensina. Se você pratica o que ele ensina, você não tem condenação. Se você pratica o que Cristo ensina, você não vai ser encontrado no último dia em anomia, transgressão da lei de Deus, etc, etc, etc. Então você vai ser encontrado fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Então você já tem a vida eterna, você não entra em condenação. Mas o texto todo aqui é bastante interessante dentro desse contexto da linguagem do julgamento e que tem o seu ápice na ressurreição dos mortos, tá? Tem alguém querendo falar comigo aqui, mas agora não dá. Então o que acontece assim? Tipo, o texto começa, né, o verso 20 ali falando que, verso 21, que o Pai ressuscita os mortos e assim o Filho ressuscita quem ele quer. O Pai não julga ninguém, mas ao Filho confiou o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Eu falei que os testemunhos de Jeová, mandei um abraço para eles aqui em relação a esse texto, porque o ponto é aqui. No verso 23, o Filho de Deus tem que ser honrado do modo pelo qual o Pai é honrado. Isso é plena divindade, né? Você nunca poderia adorar o Filho do Homem da mesma forma, do mesmo modo porque você honra o Pai, se o Filho não partilhasse a natureza divina do Pai. Senão você estaria adorando como Deus alguém que não é Deus, né? Seria absolutamente impossível. E ele inclusive diz, quem não faz isso não honra o Filho, e quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou, né? Então esses melindres de diferenciar o Filho do Pai, como se o Pai é o Todo-Poderoso e o Filho não, faz com que o Filho não seja honrado do mesmo modo que o Pai é honrado. E aí não se honra realmente o Pai que enviou o seu Filho ao mundo, né? Essa é uma das razões pelas quais as heresias das testemunhas de Jeová são condenadas, né? E é bem interessante, assim, porque aqui existe uma profunda noção de ouvir e crer na palavra de Cristo. E a ideia é que ouvir e crer na palavra de Cristo implica viver de acordo com esta palavra. Porque como Jesus mesmo ensinou sobre os fariseus, por exemplo, que existe uma diferença entre o que você fala e o que você faz, ou lá em Mateus 7 também, entre o que você fala e o que você faz, etc. A ideia é, a vida eterna que Deus está prometendo para quem crê aqui, é para quem crê de verdade. Quem crê de verdade pratica o que de fato crê, né? Por isso, o critério do julgamento não é meramente teórico, senão o fariseu ia entrar no céu também. A pessoa lá em Mateus capítulo 7, versos 21 e 22, ia entrar no céu também, mas não vai. Por quê? Porque o critério é prático para diferenciar quem realmente crê, que é quem pratica, de quem só diz que crê ou realmente, de fato, não crê. E aí diz que Deus deu autoridade para o Filho do Homem para julgar, porque ele é o Filho do Homem, né? E aqui você tem aquela imagem de Daniel capítulo 7, né? Em um contexto de tribunal, de juízo, vem o Filho do Homem na presença do Ancião de Dias. Então aqui mais uma vez a linguagem de Daniel capítulo 7, falando do julgamento e do Filho do Homem. E aí qual que é o ápice deste julgamento? É a hora em que os mortos ouvem a voz do Filho do Homem, e quem tem feito bem ressuscita para a vida, e quem tem feito mal ressuscita para a condenação, né? Inclusive implicando que todo mundo é julgado. Então, Deus dá autoridade para julgar, e aí ele julga, e aí uns vão para um lado, outros para o outro. Porque todos passam pelo julgamento. Inclusive demonstrando que a leitura anti-adventista do verso 24 está equivocada. No próprio contexto de João capítulo 5. Ou seja, o ápice do juízo investigativo é a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos. E aí, de fato, se revela quem é quem. Quem realmente segue a Deus e quem não o segue, ok? Então, por esses breves comentários, essas breves considerações, nós destacamos a doutrina do juízo investigativo como estando em absoluta harmonia com o evangelho bíblico.
E aí algumas pessoas poderiam dizer assim, Ezequiel, mas no Evangelho não fala que isso acontece em 1844 e blá, blá, blá. Veja, os aspectos referentes à discussão sobre 1844 de fato não estão no Evangelho. São discussões sobre Daniel capítulo 8 e etc, e etc, e etc, e etc. Então, de fato, existem elementos da fé adventista no juízo investigativo que estão além dos textos dos evangelhos, que pertencem ao nosso estudo sobre o livro de Levítico, o livro de Daniel, o livro de Hebreus, o livro do Apocalipse. Mas o que aqui está demonstrado é que os evangelhos bíblicos não só não pregam uma mensagem contrária às convicções adventistas do juízo investigativo, como embasa as percepções adventistas sobre o tempo do juízo nos aspectos pré-advento e pós-advento, e também ao critério do julgamento em relação à lei de Deus, como foi colocado aqui de forma absolutamente bíblica e clara. É isso, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.